Eu sou o Walker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Conforme observamos, a obediência está ligada à fé. Não é um sentimento ou uma emoção, mas sim o resultado de uma convicção interna que se origina no coração, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Andar com fé é ter uma forte convicção sobre a realidade do Deus soberano e de seu domínio espiritual e invisível. Quando obedecemos a Deus, nossa convicção se manifesta no âmbito natural, enquanto Ele trabalha em nossa vida de modo sobrenatural. Ter um coração de obediência verdadeira, total a Deus, significa fazer o que Deus ordena, como, quando e onde Ele nos diz para fazer. Tal coração obediente reflete grande fé. Às vezes podemos concordar com Deus sobre as coisas que Ele nos ordena, mas não conseguimos obedecê-lo no como e quando delas, de modo que acabamos por obedecê-lo de modo parcial com relação ao onde. Isso aconteceu com o rei Saul, quando ele não esperou Samuel chegar para oferecer um sacrifício ao Senhor, mas ofereceu o sacrifício ele mesmo, algo a que ele não era autorizado a fazer, conforme 1 Samuel capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Em outra oportunidade, Saul obedeceu ao onde e quando, mas não ao como. Deus havia ordenado que ele destruísse os amalequitas e todos os seus bens, incluindo os animais, apesar de que, conforme 1 Samuel capítulo 15, versículos 7 e 8, feriu Saul os amalequitas e de ele ter destruído o povo, conforme Samuel capítulo 15, versículos 7 e 8. Ele e seu exército perdoaram conforme 1 Samuel capítulo 15, versículo 9, Agag, o rei, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Como o coração de Saul era desobediente a Deus, o Senhor o rejeitou como rei, conforme 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, e 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, 11, 22 e 23. O profeta Samuel disse a Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Precisamos guardar essa palavra no coração, porque um cenário semelhante ocorre na igreja hoje. Algumas pessoas obedecem a Deus e às autoridades por ele delegadas, apenas parcialmente. Isso tem dado ao inimigo um direito de atacá-las, conforme Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Sabemos que Cristo venceu a Satanás na cruz e despojou o inimigo de poder e autoridade. O diabo foi derrotado, destronado e desarmado. Se sabemos disso, por que há tantos cristãos derrotados, doentes, pobres, deprimidos e ansiosos? Às vezes a causa é a desobediência, completa ou parcial, que dá ao inimigo uma entrada, um lugar em sua vida. A obediência parcial é equivalente à desobediência, porque Cristo derrotou Satanás, dando a nós vitória sobre ele. A única maneira pela qual o inimigo tem um direito legal de exercer poder sobre nós é por meio da nossa desobediência. Se essa situação se aplica a você, hoje é o dia de tirar os direitos do inimigo e exigir sua vitória em Cristo. Arrependa-se, peça a Deus para perdoar-lhe, feche todas as portas da desobediência e repreenda o inimigo por atacar sua saúde, sua casa, suas finanças e qualquer outra área da sua vida. Paulo escreveu aos Romanos: quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Agora, conforme Romanos, capítulo 16, versículos 19 e 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém? Nossa desobediência a Deus dá poder a Satanás, ao passo que a nossa obediência o desarma. Ele sonda os corações. Nosso Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus não morreu no Calvário para o nosso conforto. Não existe coroa sem cruz, não há bênção sem fardo, não há conquista sem conflito. A Bíblia nos diz
para lutarmos o bom combate da fé. Tome uma posição diante do Senhor. Há fardos para carregar e gigantes para derrubar. Coloque a mão no arado sem olhar para trás. Pare de se lamentar sobre o seu conforto. Estamos em guerra contra Satanás e seu exército. Deus encontrará uma pessoa de valor quando sondar o seu coração? Você já terá alcançado e cumprido todas as coisas que Deus planejou para você ser e fazer? O Salmos de número 144 começa dizendo: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio. E termina no versículo 15 dizendo: Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Temos que orar pelo avivamento de toda a nação, assim como Davi fez. E bem escrito está no Salmo 143. Um grande abraço a todos vocês e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.